Eu estou muito feliz e grato pela oportunidade que eu estou tendo hoje de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Se você não veio ontem, sinto muito, você perdeu. E até por isso eu gostaria que você fizesse um exercício com você mesmo e fosse até o YouTube da igreja e assistisse o culto de ontem, pelo menos a pregação. Porque durante a semana eu estava pensando, o que será que o Vinícius vai pregar no sábado para eu tentar continuar mais ou menos o que ele pregou? Como se eu estivesse partindo do ponto onde ele finalizou. E eu acho que isso vai ser possível. Então, se você faltou ontem, se você não veio, você vai me ouvir pregar hoje, mas aí amanhã você vai lá no YouTube da igreja. Se você não assistiu, assiste a pregação de ontem, que foi repetaculê. Maravilhoso. E eu creio que pelo YouTube você vai poder ser abençoado também com a pregação que nós tivemos aqui ontem. Mas enfim, hoje eu quero falar com vocês, e se vocês já viram aqui, o tema da minha pregação hoje é Professora Graça. E a aula de hoje da Professora Graça são consequências da graça, ou consequências da própria Professora Graça. E antes, como você já viu aí também, eu vou falar sobre a carta de Tito, que Paulo enviou a Tito. Mas antes de iniciar, eu quero trazer para você um contexto do porquê existe a carta de Tito. Como é que ele chegou na mão de Tito e serviu como uma carta pastoral para Tito. Então, antes da gente chegar ali em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15, quero trazer para você um contexto histórico, para você conseguir se situar da onde a gente está. E, irmãos, já eu peço perdão que eu estou meio tossindo o tempo todo, então pode ser que teremos tosses aqui, tá? Mas vamos lá. Então, antes, vamos fazer um exercício de entender primeiro por que essa carta foi escrita, a motivação e de onde ela veio, etc. Tá? Essa carta, ela é pastoral, enviada a Tito, e ela tem um contexto numa ilha chamada Creta, que ficava na costa da Grécia, uma ilha muito grande chamada Creta. Nessa ilha havia uma grande rede de igrejas ali. Só que o problema é que o povo dessa ilha Creta era um povo complicado de lidar. Tanto é que lá surge a palavra cretizo, no grego, que significa mentiroso. O que demonstra para a gente que quando você queria insultar alguém, você chamava ele de cretizo ou de cretense. Ou seja, um comportamento das pessoas dessa época virou um adjetivo, porque não eram boas pessoas. Pois o povo então da ilha tinha essa fama de ser mentiroso, e além disso, que é o que significa cretizo, eles também tinham problemas morais. Era um povo traidor, tinha aquele jeitinho brasileiro de enganar, de engambelar. E era também um povo violento e promíscuo. Agora, olha só que interessante. Na língua portuguesa, nós temos a palavra sincretismo, que também tem origem lá em Creta. O motivo, a palavra sincretismo, ela é utilizada para informar sobre uma mistura cultural ou religiosa. Ou seja, sincretismo religioso é a mistura de duas religiões diferentes, de dois cultos diferentes, numa só. Eu posso te dar um exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o santo católico São Jorge, que é o mesmo utilizado na figura de Ogum, nas religiões afro-brasileiras. Um sincretismo religioso existe nisso, onde você absorve de uma outra religião para o seu culto, você se apropria de determinada característica de uma religião e insere na sua, ou mescla as duas. Ou seja, a palavra sincretismo, traduzida ao pé da letra, significa reuniões das ilhas de Creta. Olha que interessante, a palavra sincretismo, como nós conhecemos, ela se origina nesta ilha de Creta.
Mas o que acontecia em Creta, para sair de lá também, a palavra sincretismo, lá nessa ilha, importante ilha para o mundo antigo, muitos judeus saíam de suas terras para irem morar em Creta. Frequentemente esses judeus saíam de Creta e voltavam para Jerusalém para cultuar o Senhor em Jerusalém. Agora olha que interessante, em Atos capítulo 2, a partir do verso 11, quando nós lemos lá o dia de Pentecostes, aonde o Senhor desce e reveste o seu povo no dia de Pentecostes, no verso 11 está escrito que havia cretenses, vendo o que aconteceu em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Nesse mesmo dia de Pentecostes, agora no verso 14, no capítulo 2 de Atos, verso 14, você também vai ver Pedro se colocando à frente dos discípulos ou apóstolos que estavam lá no Pentecostes, em Jerusalém, e ele começa a pregar, a falar do Senhor Jesus para todos aqueles que estavam ali, vendo e ouvindo e admirados com o que aconteceu, incluindo entre esses povos os cretenses. E o detalhe interessante é que a pregação de Pedro convence alguns cretenses. Judeus que provavelmente saíram de Creta para ir até Jerusalém, neste dia que ouviram Pedro, rapaz, olha, gostei desse negócio que você falou, vou acreditar. Jesus Cristo, Ele é a consumação dos símbolos da nossa religião. Ok, eu creio nesse Jesus. Ou seja, eles começam a crer e voltam para suas casas em Creta. O que acontece, tendo eles se convertido e voltados para Creta, provavelmente alguns desses criam as igrejas que tinham lá em Creta, nesta ilha. Então, surgem essas igrejas que foram fundadas por esses judeus convertidos no dia do Pentecoste, que é narrado em Atos 2. Estando esses judeus à frente das igrejas em Creta, tendo que lidar com agora a indisciplina dos cretenses da forma como eles viviam. Ou seja, uma igreja dentro de uma cidade profana, promíscua, problemática, muito parecido com Coríntios, que por sinal também de Coríntios vem a palavra, o adjetivo corintiano, porque eram promíscuos, sem vergonhas, contendeiros e assim por diante. Surge também em Corinto. Se você quiser insultar alguém, e é um insulto, você me chamar de corintiano até hoje é um insulto. Mas ok. Então, ali surge o problema do sincretismo. Como? Os líderes judeus convertidos em Atos 2, que voltaram agora para Creta, começam a ter que lidar com os problemas que a ilha lhes trazia. Certo? O que eles começam a fazer para tentar resolver o problema? Rapaz, parece que só a pregação do evangelho não está resolvendo. Parece que só aquilo que a gente só ouviu lá em Atos, lá no dia de Pentecostes não está resolvendo. O que nós vamos fazer? Inserir na nossa pregação costumes judaicos, ritos judaicos, a lei mosaica e a circuncisão. Por isso, sincretismo religioso, aonde se mistura judaísmo com cristianismo. Surgem então os sincréticos, que eram cretizos. Deu para entender até aqui? Não, né? Tá bom, não tem problema. Essa informação que eu estou passando para você, sobre a falta de moralidade dos gentios que estavam naquela ilha, né, dos gregos, enfim, que estavam naquela ilha, judeus, precisa estar na sua mente. Ali tinha judeus, tinha gregos, judeus convertidos, que tentavam converter os gentios e judeus estranhos que estavam por ali, através de uma religião sincrética, uma religião misturada. E é aí então que surge a estratégia missionária de Paulo. Em determinado momento da vida de Paulo, ele é liberto da prisão. Ele está com Tito, seu amigo e companheiro no trabalho do Senhor. Paulo, agora livre, ele vai e visita a ilha de Creta com Tito. E ali percebe os problemas teológicos e morais da igreja. Paulo não podia permanecer em Creta porque ele tinha outras coisas para fazer. Só que ao seu lado estava Tito, este a qual recebeu a carta.
E Tito era a pessoa perfeita para esta missão. Por qual motivo? Tito era grego. Tito sozinho matava 2 coelhos numa paulada só. Ele era grego e passou um bom tempo com Paulo aprendendo sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho puro. Ou seja, ele conseguia se identificar com os gregos, por ser grego, conseguia se identificar também com os judeus, porque ele conheceu Paulo, Paulo era judeu, e também tinha a fórmula para resolver o problema. Eu conheço o Evangelho. Então surge a estratégia missionária de Paulo. Tito, você fica em Creta. Eu vou. Você é o cara para resolver os BO dessa ilha. Beleza? Beleza? Vou ficar então. Com isso em mente, eu quero trazer você agora a fazer eu quero tentar, irmãos. Hoje você vai tentar, vamos tentar ler toda a carta de Tito. Toda ela. E você vai entender como é que a graça, a professora Graça ensina os seus alunos. Então, com isso em mente, vamos fazer uma rápida análise dos textos até Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Tá? Te convido a fazer isso. A primeira sugestão de Paulo no capítulo 1 é o seguinte: neste capítulo, ele sugere que Tito deve nomear líderes que tenham qualidades, sendo a primeira das qualidades desses líderes homens de comportamento exemplar, isto é, o avesso dos cretinos ou cretenses. E segundo, que estes homens aos quais seriam líderes que Tito deveria escolher, deveriam ter uma segunda qualidade: convicção da mensagem do Evangelho e coragem para combater os que se opõem à mensagem do Evangelho. Ou seja, eles não deveriam ser cretinos, como os de Creta. Cretino não tem nada a ver com Creta, tá? Mas eu só usei cretino. E não devia ser judeu para mesclar a religião. Ele precisava ser um homem reto, íntegro e convencido da verdade do Evangelho. Vamos fazer esse exercício? Tito, capítulo 1, do verso 1 até o verso 1 do capítulo 2. Eu vou ler na versão NVT. Se puder botar aqui para mim, vai ser melhor. Se você não tem a versão, eu convido você a ler aqui no telão, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Diz assim, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Verso 4 do capítulo 1. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Cristo, nosso Senhor e Salvador, lhe dê graça e paz. Deixei na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher. Seus filhos devem partilhar da sua fé e não ter fama de devasso nem rebelde. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, ele deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem
onde estão errados, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, Paulo agora cita um profeta lá de Creta. O profeta de Creta dizia: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. E Paulo afirma: é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, não servem para fazer nada de bom. Verso 1 do capítulo 2. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o verdadeiro ensino. Percebe o que Paulo está fazendo? Distinguindo a vida de Tito dos líderes que Tito ia escolher com os cretenses. Eles não podem ser semelhantes àqueles que estão lá fora. Precisam ser diferentes. Então veja que de cara, Paulo está preocupado em primeiro lugar com a conduta dos líderes da igreja. A segunda orientação já não está conectada agora à função pastoral de Tito, mas à comunidade agora em si. A primeira instrução é quanto ao ministério pastoral da igreja. Agora a segunda instrução, a partir do capítulo 2, que Paulo começa a dar, a orientação agora é para a comunidade. Paulo passa a demonstrar preocupação com a conduta moral das pessoas, e ele orienta Tito a orientar os cretenses, tanto judeus quanto gregos, a abandonar essa vida cretense. Agora, lembra o que eu disse no começo? Que a palavra cretizo significa mentiroso. Chamar alguém de cretizo é conectar ao modo mentiroso de viver, também ao modo traidor, promíscuo e violento. Sendo assim, Paulo deixa claro a Tito que ele deve descretizar o povo de Creta, e ainda mais, no verso 7 do capítulo 2, deixa claro Paulo a Tito que Tito deve ser espelho do comportamento da comunidade. Vamos ler agora, do 2 até o 10, capítulo 2. Os homens, agora olha só, instruções para a comunidade. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras. Onde eu parei? Nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. 4. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Vamos parar rapidinho no 4 que eu quero brigar com vocês aqui. Mulheres, vocês estão ensinando as mais jovens? A Thaís acabou de casar. Vocês estão auxiliando ela a amar o marido dela? Vocês ajudam as mais jovens a cuidar dos seus filhos? É interessante notar que em muito se fala sobre o empoderamento da mulher dentro da igreja, e a mulher tem seu espaço. Mas e o papel da mulher para a mulher na igreja? Temos obedecido essa ordenança? Mais velhas, ensine as mais novas a amarem os seus maridos, a cuidarem de seus filhos. Toma, que é de graça. 5. A viver com sabedoria e pureza e trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria.
você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. 8. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar Tito. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Perceba, instrução para a liderança da igreja, instrução para a comunidade. Homens velhos, mulheres velhas, mulheres jovens e homens jovens. Agora nós chegamos no ponto importante. E você tem que ter isso em mente. Toda essa carta, ela precisa estar na sua mente até aqui, para a gente começar a falar agora da graça de Deus. Chegamos então no ponto máximo do livro. E vamos ler Tito, do 11 agora até o 15. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas, Tito, e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixem que ignore o que você diz. Vamos começar. Agora eu começo a pregar. Até aqui a gente viu de forma corrida o texto. E a partir de agora, esses versículos que eu li, do 11 ao 15, eu quero explicar para vocês detalhadamente. Então, se segura aí e pau no gato. Primeiro versículo, verso 11. Pois a graça de Deus foi revelada. A graça de Deus, em outras traduções, agora na João Ferreira de Almeida, você vai ver aí. A graça de Deus se manifestou, foi revelada. Repentinamente, há uma mudança nas instruções de Paulo, no seu sentido de instrução, talvez. Primeiro ele começa a falar de questões morais, liderança, comportamento de homens velhos, mulheres jovens e homens jovens, e de repente, teologia. Fundamentos básicos da fé cristã. E a primeira coisa que ele fala é: a graça de Deus se manifestou, foi revelada. O texto grego aqui para manifestou é epifano, que dá origem à nossa palavra epifania. Entenda com isso que epifania é o oposto de procurar ou pesquisar. Como assim? Lembra daquela mulher que perde a dracma? Ela começa a varrer, usa a lamparina para tentar achar a sua dracma. Quando ela acha, achei. Perceba que ela procurou a dracma, ela trouxe a luz, ela foi atrás e a dracma apareceu para ela. Não tenha isso em mente. Não é isso que a graça fez. Não é isso que Paulo está ensinando. Epifania é o contrário de procurar, é aparecer. É mágica. Apareceu. O que isso quer dizer? Longe de procurar a dracma, a epifania, que é o que nós temos em português, deve nos fazer entender que a graça se revelou. A graça de Deus, por iniciativa do próprio Deus,
como num passe de mágica, que faz surgir algo do nada, se manifestou. Ou seja, a iniciativa da manifestação não está em você, homem, não está em você, mulher, mas na própria bondade e graça de Deus. O Criador, então, de forma espontânea e voluntária, manifesta a sua graça. Não foi o homem que foi atrás da graça, ele. Oi, você tá bom, filho? Pergunta: quem é que Paulo estava procurando a caminho de Damasco? Matar os cristãos. De repente, e aí, Paulinho, como é que você tá, fiote? Caiu do cavalo, né? Fica cego aí, otário. Fica cego. 3 dias cego. E olha só que interessante. Quando Paulo fica cego, ele vai lá em outro caboclo, Deus fala assim, vai lá procurar Paulo, ele está na casa, não sei de onde lá. O cara vai onde Deus falou. Quando ele chega, a graça que Paulo viu na frente dele foi tão impactante que Paulo, cego, estava orando, de joelhos, prostrado. O que Paulo viu, pastor? Para dizer depois, cara, não tem riqueza, não tem pobreza, não tem luta, aflição, açoite, prisão, dores e sofrimento que se compara à glória que há de ser revelada posteriormente na eternidade. A graça, epifania para Paulo, ele não estava procurando. A graça, epifanos, se mostrou e manifestou-se poderosa a Paulo, que depois, com a mesma graça, instruiu a Tito. Essa graça se manifesta para trazer salvação a todos os homens. Vamos ter um pouco de cuidado. Por favor, todos comigo. No 3, vamos respirar. 1, 2, 3. Solta. Graça. Você consegue, Mateus, desabotoar um botão da sua camisa? Boa, Mateus. Agora abotoa ele de novo. Graça, Mateus. Consigo, Jonathan, segurar o microfone e ter voz para pregar? Graça. Recebi uma notícia essa semana que o meu pai está com problemas de saúde. Está na UTI em São Paulo. Ele está na UTI em São Paulo. Um dos melhores hospitais possíveis para ele estar. Graça, irmã Rose. Graça de Deus. Graça de Deus. Agora, ontem estávamos em casa com os jovens e a gente estava falando assim, o que tem no estádio com a letra F? Futebol. Faixa de capitão. Fogos de artifício. O que você falou mais? Falta. Fair play. Não tem muito, mas tem fair play. E a gente esqueceu de falar. O que tem no estádio de futebol com a letra G? Graça. Tem gol, tem gritaria, mas tem graça. E pensa num homem agraciado essa semana, sou eu. Chupa Palmeira. E hoje o Santos tomou fumo. 4-1 para nós. Se tem um homem agraciado mais do que santista e palmeirense hoje, sou eu. Mas os palmeirenses e santistas também foram agraciados por não perder demais. O que tem no estádio de futebol com a letra G? Graça de Deus. Agora, essa graça é comum a todos. Respirar, o ímpio respira.
Todos respiram, muitos podem desabotoar a camisa. Alguns que não podem, têm cadeira de rodas. Alguns estão vegetando, triste. Ainda assim, esses que estão vegetando, passando por problemas gravíssimos, podem estar ferventes com o Senhor. Mas enfim, a graça que tem no futebol é uma graça que todos podem ter. Por isso precisamos tomar cuidado quando o texto diz: revelada a todos para trazer salvação. Essa graça revelada aqui, que Paulo viu a caminho de Damasco, não é para todos. Esse todos do texto significa, por isso é importante ler o texto, o seu contexto interior. Se isso aqui significa todos indiscriminadamente, então todo mundo vai ser salvo, porque isso aqui traz salvação. O todos é homens, mulheres jovens, homens jovens. É todos no sentido de grupo, todo tipo de pessoa, mas não todas as pessoas que estão nesses tipos de pessoas. Isso significa, Deus trouxe graça e salvação para brancos, negros, japoneses, alemães, nigerianos, angolanos e brasileiros, mas não todos os brancos, negros, nigerianos, brasileiros, etc. Esse texto não faz nós pensarmos em universalismo, onde todos serão salvos. Não. Só é salvo aquele que Epifanos recebe a manifestação da graça. Agora, irmãos, a partir do verso 12 começa a ficar legal. Porque essa graça se mostra educadora. A partir do verso 12, Paulo começa a apresentar consequências desta graça que se manifestou. Perceba que manifestou está no passado. Essa graça manifestou para trazer salvação. Uma vez ela manifesta, traz efeitos agora para a vida daqueles que foram alcançados por essa graça. Podemos entender esse manifestou em dois tipos de passado. O primeiro, a graça de Deus se manifestou na cruz, com Cristo crucificado, morrendo pela sua igreja. Mas nós também podemos entender que essa graça se manifestou como foi com Paulo. Apareceu para ele. Nós temos a graça manifesta na cruz. E também nós temos a graça quando nós nos encontramos com Jesus e nos tornamos agora novas criaturas. Essa graça, quando nós a encontramos, nós nos tornamos novas criaturas. Então o verso 12, como eu disse agora há pouco, apresenta consequências da cruz para um novo nascimento. Após a graça então se manifestar para a salvação, ela agora leva o agraciado para santificação. Paulo diz: a graça manifestada passa a ser nossa educadora, professora ou tutora. Somos instruídos. Na outra versão aqui, João Ferreira de Almeida, você vai encontrar a palavra educando-nos. Diz no verso 12, somos instruídos. A palavra agora educando aqui, olha que interessante, isso é maravilhoso. É uma palavra grega chamada paideus, ou paideo. Como sugere o comentarista Charles Swindoll, Paulo poderia ter utilizado a palavra didasco, que traz o significado da palavra em português didático ou didática, que pode sugerir um modelo para alcançar conhecimento. Didática, poderia ser didascos. A graça, didascos. Mas não, ele coloca a palavra a graça, paideos. Ele utiliza
Pai Deus. A graça em Pai Deus significa treinar crianças, que também pode significar Pai Deus punir. Pode também punir com palavras, repreensões, admoestações e até punir com pancada. Sendo assim, Pai Deus é a figura de um pai amoroso que educa seu filho para que ele não se desvie do caminho correto. A graça se manifestou para você, a partir de agora ela começa a ser o seu Pai Deus, instrutor. Você agora, como uma criança, senta na salinha da graça e quando ela pergunta: Maicon, presente, querida professora. Caicão, presente, querida professora. Pai Deus, correção, treinar crianças. A figura aqui é que a graça se manifesta agora para nós, para nos educar, para nos punir, para nos repreender, para nos exortar, para nos encorajar, para às vezes punir com pancada. E olha o detalhe interessante, irmãos. Você está sendo punido por Deus com pancada? Graças a Deus. Louve ao Senhor, porque Ele repreende quem Ele ama. E a repreensão a quem Ele ama não é para punir os seus pecados, porque os seus pecados já foram punidos em Cristo. Mas é com amor para te colocar no caminho sem pecado. Ele não pune você, irmão Rose, para falar assim: irmão Rose, seus pecados serão punidos porque você mentiu, ou sei lá o que você fez. Torceu pro Corinthians, talvez. Ele não faz para punir os seus pecados, mas como uma advertência: Pai, eu estou te instruindo. Graça de Deus que te instrui, que te ensina. A graça agora, então, pela sua instrução, a professora Graça, ela vai também conduzir para a santificação. A gente segue o texto, verso 12. A graça que educa, assim ela faz para que produza em nós santificação. Paulo diz que esta educação através de palavras, repreensões, admoestações e até pancadas é assim feita para brotar em nosso coração santificação. Verso 12 diz: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A educação, ela tem dupla eficácia. A educação da graça, ela educa para que você não faça o que não tem que fazer, e também vai te educar para você começar a fazer aquilo que você tem que fazer. Está no texto. Ela te educa para você abandonar o seu estilo de vida pecaminoso e promíscuo, e também te educa para você começar a ser sábio, justo e devoto. Agora olha que interessante. Os detalhes que Paulo apresenta aqui é maravilhoso. A graça afeta 3 áreas da nossa vida. A graça educa para viver com sabedoria, sensatez e sobriedade. Cadê? Sabedoria, sensatez, sobriedade. Este primeiro fruto de educação da graça faz com que o agraciado mude seu relacionamento consigo mesmo. Ele passa a ter sabedoria, sensatez, dominação, domínio próprio e agora uma mente sã. A graça manifesta para a salvação, ela produz em você sabedoria, sensatez. Agora, enquanto eu vou pregando, vá se perguntando: estou sendo mais sábio? Eu estou preocupado com o meu crescimento em sabedoria e sensatez? Porque se você não tiver, triste de falar, talvez o epifanos da graça não aconteceu para você. Segundo ponto, a graça educa para viver uma vida de justiça. Outro fruto da graça,
Só que agora, conectada ao relacionamento com o próximo. Viver uma vida justa, honesta, em acordo com a lei dos homens. Agora eu te pergunto, você está cultivando bons relacionamentos? Está sendo justo com os seus irmãos e irmãs? Se você não está sendo, o fato não é nem de não estar sendo, mas se você não se sente incomodado de não estar sendo, cuidado. Talvez não aconteceu para você. Porque a graça manifesta para a salvação, nos educando para sensatez, sabedoria, justiça e terceiro, devoção. A graça educa para uma vida devota. Por fim, o fruto do relacionamento com Deus. Aqui a palavra no grego é eusebos ou eusébio, que vem do nome Eusébio. Eusébio significa devoto, religioso. A graça então nos educa para uma vida comigo mesmo, para uma vida com o próximo e para uma vida com Deus. Ela se manifesta agora para me conectar com Deus, para me trazer benefícios espirituais. Agora, vou te perguntar de novo, você não se sente mal? Não precisa ser devoto a Deus. Cuidado. Talvez a graça que foi manifesta para a salvação não apareceu para você. E você está igual àqueles que são agraciados no estádio de futebol. Uma graça comum que faz chover sobre ímpios e faz chover sobre justos. Mas não é uma graça que se manifesta para a salvação. Isso é a graça de Deus. Cara, a graça, ela também se manifesta e nos educa e nos conduz para a glorificação. A graça se manifesta para a salvação lá no passado. Agora a graça também se manifestou educadora no presente. Relacionamento comigo, relacionamento com o outro, relacionamento com Deus. Manifestou, manifesta e vai manifestar. Essa graça gloriosa, graça futura, é o que nós vemos no verso 13. Diz: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa graça nos alcança no passado, nos educa no presente e agora ela nos faz olhar para frente. Nesse texto tem duas importantes sentenças. A primeira, a graça me traz uma esperança, um aguardo esperançoso convicto. O mesmo Charles Swindoll que eu falei agora há pouco, ele traz uma ilustração. Uma criança chegando perto do seu aniversário diz: como eu gostaria de ganhar um PlayStation 5 no meu aniversário. Nossa, seria maravilhoso. Seria uma maravilhosa graça ganhar um PlayStation 5 no meu aniversário. Perceba que existe a possibilidade dele ganhar e não ganhar. Não é isso que o texto ensina. O texto ensina uma outra situação. Você compra uma passagem de avião, uma passagem aérea. Aquele bilhete é a garantia que o seu lugar está reservado, que aquela viagem vai acontecer. Não é será? Não. A graça é um aguardo esperançoso convicto. Ou seja, como essa passagem, esse ticket, ela é a graça. Está vendo isso aqui? É o que me garante que o meu lugar nesse avião para Jerusalém está assegurado. Agora, através da graça que me alcançou no passado, que me aprimora no presente, me faz olhar para frente. E eu te pergunto mais uma vez: como é que está a sua esperança quando nós gritamos Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Como é que está o seu coração com a iminente volta de Cristo, nosso Salvador? Como é que está a sua esperança? Será que o Senhor Jesus, volta agora não, que está feia a coisa.
Irmão, os alcançados pela graça, que são aprimorados pela graça, têm convicção e com voz de exército: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor! Bora! A graça de Deus produz em mim uma convicção de que na volta de Cristo eu estarei com Ele. Ela é a minha garantia que nessa viagem para uma nova vida eterna, Cristo vai vir me buscar. Se você não tem essa certeza, triste estou por você. Irmã Márcia, domingo você estava pregando aqui. Eu falei para o Michael no final do culto: eu posso encerrar o culto? Ele falou: cara, eu tenho uns vazios. Eu falei: tudo bem. Minha motivação de encerrar o culto, irmã Márcia, é porque quando eu vejo você pregar, a sua convicção, embora simples no seu modo de falar, a convicção com que você prega o evangelho aqui em cima é algo que me impressiona. Temos que perdoar os nossos irmãos. E ela fala isso enquanto eu estava estudando essa palavra, irmã Márcia. Eu me lembrei de você, porque você falou aqui domingo passado: Deus me tomou na minha casa e eu comecei a chorar. E eu lendo isso aqui, eu falei: meu Deus, o mesmo Espírito que visitou a irmã Márcia me visita na minha casa, me garante que eu estarei eternamente com Cristo. E a minha vontade, irmã Márcia, é que aqui nessa noite, a mesma convicção que você tem de pregar o seu Cristo seja a minha. A graça me garante que eu estarei com Cristo quando Ele voltar. Serei ressuscitado quando Ele voltar. Aleluia. Ainda nesse verso, glorificação. A segunda sentença do texto é que a volta de Jesus é motivo para a glorificação dos agradecidos. No fim, os agradecidos vão compartilhar do mesmo corpo glorificado de Cristo e não terão mais lutas, fracassos, pecados, tristeza, e a morte será enfim destruída. Juntos aos agraciados estaremos com Cristo, glorificados para sempre. Irmãos, eu imagino como deve ser. Verei o grande rio da vida, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. As nações andarão em sua luz e as portas jamais revejarão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Deve ser maravilhoso, irmã Rose. Mas sabe uma coisa que eu falo assim: cara, eu preciso estar lá. É o anseio de não pecar mais. Imagina como deve ser passar um segundo da minha vida sem as células do meu corpo não clamarem pelo pecado. Como deve ser passar um dia sem ter um pensamento impuro. Como deve ser passar a eternidade sem ofender o meu Cristo. Como deve ser passar toda a minha vida em conformidade com a imagem e semelhança do meu Deus. O ouro é top, maravilhoso, mas a libertação da força do pecado precisa acontecer em mim para que eu então diga a Cristo: obrigado, Senhor. Irmãos, sabe qual é o samurai? Ele tem os seus... Um ninja, um samurai. O anseio do seu aluno é agradar o seu mestre. É fazer aquilo que o seu mestre lhe impõe. Esse é o meu anseio. Não pecar mais. Não ter pensamentos impuros mais. Não viver uma vida em desconformidade com a vontade de Deus. Não me afastar os meus pensamentos das Sagradas Escrituras.
e esperar pelo Cristo que vai me voltar, que vai voltar e me levar para essa glória onde o pecado não me alcançará. E eu vou ir da cara do perigo que nem o Rei Leão. E direi depois, como Oscar disse para o Simba: vá, pecado, vá embora e não volte nunca mais. Só que no caso o Simba voltou, mas não vai voltar. Estou empolgado. Estou virado na irmã Márcia aqui hoje. Por fim, Paulo parece voltar agora ao tempo presente no verso 14. Ele agora apresenta motivos que levou Jesus a entregar sua vida. Verso 14 diz: ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. São 3 motivos que levou Jesus a se entregar pelos agraciados pela graça. Primeiro, libertar do poder do pecado. Jesus na cruz e consecutivamente o envio do Espírito Santo de Deus nos trouxe o benefício de, ainda em vida, podemos lutar contra os nossos pecados. Entenda uma coisa: você, viciado em pornografia, maconha, TikTok. O TikTok é a maior desgraça que o homem já inventou. Tenho certeza disso. Assim, né? Irmãos, quando você diz assim, ó, eu não consigo largar o pecado que eu cometo. Estou falando, o TikTok, ele pode ser usado para coisas boas, tá? Eu falei aqui, mas aqui ele é muito ruim mesmo. Mas se você utiliza para o bem, sem problema. Quando você diz, eu não consigo largar meu pecado, é o mesmo que dizer, o poder de Jesus para me ajudar a não pecar não é suficiente. Quando você diz, eu não consigo largar a pornografia, você está insultando o Espírito Santo. Como assim não consegue? Você não é do lado de fora? Você não tem o auxílio do Espírito Santo? Como é que não consegue? O Espírito Santo habita em você para te ajudar nisso. E ele tem poder para te afastar do pecado. Pode ser difícil, pode ser doloroso, complicado, mas tem. Está aqui o Maico, está aqui o irmão do Maico, está aqui eu, enfiado um dia na pornografia. Está aqui eu. Como é que não dá? Claro que dá. É difícil, irmão Rubens. Vai dar. O Espírito Santo está aqui, uai, ou não está? É que está. Na cruz, então, Jesus e o seu Espírito podem agora nos ajudar em terra a lutar contra os nossos pecados. E isso já é uma graça. Em terra. O fato de você conseguir dizer não para a sua carne já é graça de Deus. Eu tenho tempo ainda, hein? Que bom. Mas essa graça há de ser ainda mais maravilhosa, pois com a volta de Jesus, finalmente o pecado será totalmente extinto das nossas vidas. Como diz, entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado. Nos liberta agora do poder escravizador do pecado, nos dando a oportunidade de dizer não. Mas futuramente também nos dará a certeza de dizer não. 2, ele morreu na cruz para purificar o seu povo. Parecido com o primeiro, mas a ideia é nos fazer entender que Jesus Cristo, esse que nos ajuda contra o pecado, ele mesmo é também o purificador dos agraciados e assim faz para que seu povo, limpo em seu sangue, possa ser sua propriedade. Eu vou um pouco melhor. É como se Jesus tivesse um carro e constantemente, diariamente, a todo instante, lavasse o seu carro
e assim pudesse expor para o mundo que o carro é, por ele mesmo, limpinho. Está vendo o meu carro, gente? Esse é o meu carro, lindo, né? Maravilhoso. Eu que limpo. Eu que purifico. Eu pego o meu sangue vertido lá na cruz e faço de sabão. Ele, às vezes, dá uma sujada, mas eu que purifico. Deixo ele branco como a neve. É como se ele tivesse esse carro, que ele mesmo é o carinha do Lava Jato. Então, como nessa ilustração, Jesus apresenta seu carro numa exposição de carros e diz: este é o meu carro brilhante. Eu que limpo, eu que fiz. Ele também faz isso com a sua igreja, com os agraciados que receberam a manifestação, que são aprimorados em vida, que esperam pela volta de Cristo. Ele morreu para nos libertar do poder do pecado e nos purificar para ser o povo dele. Agora, por fim, o objetivo de Jesus também é fazer isso para que sejamos dedicados a boas obras. O objetivo então de Jesus não é ter apenas um carro para expor o seu carro numa feira de carros, mas é para que esse carro produza bons frutos. Este carro é limpo frequentemente por Jesus, para que este também seja exposto na rua. Este carro na rua não passa no sinal vermelho, não ultrapassa limite de velocidade, não promove o mal, mas o bem. Um carro dedicado para a boa condução. Cristo morreu por nós, para nos livrar do pecado, para nos purificar e para que sejamos dedicados às boas obras cretenses. E agora, por fim, no verso 15, temos 3 instruções para Tito. Ele diz, verso 15: ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Ensine essas coisas. Que coisas? Que ele acabou de falar. E encoraje eles a praticar. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. As 3 coisas: ensina, encoraja, corrige. Vamos ver. Isso serve para todos nós. Paulo diz: Tito, sabe o que eu acabei de falar para você? Ensina, encoraja, corrige com a autoridade que lhe foi imposta. Serve para todos nós. Mas eu quero fazer hoje, ousadamente, no espírito da irmã Márcia, eu quero aplicar isso ao senhor Tito dessa igreja, vulgo Maicon Dias da Cruz. Cabe ao pastor dessa igreja, de importância primária, o exercício da educação sobre a igreja, do encorajamento pela graça, de forma gentil, mas firme e convicta. Esteja preparado a corrigir com a autoridade que Deus lhe outorgou e com as santas escrituras. Tito desta igreja, ou melhor, Maicon Dias da Cruz, me coloco na posição agora de arauto de Deus aqui neste púlpito para te encorajar. Uma vez que você foi agraciado, educado, encorajado, corrigido pela graça de Deus, agora, pelas vias desta mesma graça, eduque o povo de Deus, encoraje o povo de Deus, corrija o povo de Deus. Por fim, Tito talvez estivesse com problemas de aceitação em Creta, não sabemos o motivo, talvez por ele ser novo, por ele ser grego, por ele ser gordo ou magro, alto ou baixo, barbudo ou sem barba, negro ou branco, ou qualquer outro motivo, não importa. O que importa é que enquanto Tito estava atuando pela graça, para levar graça aos desgraçados, ali estava um homem levantado por Deus para esta finalidade. Então, de igual modo,
poderá surgir desprezo ao seu ministério, dirão que a igreja é nova, que o pastor é novo, que o vice-pastor é novo, que o postulante ao pastorado é novo, que não tem maturidade, que falta sabedoria, que tem tatuagem, que teve uma vida regressa desgraçada ou qualquer outra coisa. Não deixe que te menosprezem, pois a graça de Deus que lhe atribuiu estas coisas é essa que te sustentará para o exercício do pastorado. Não deixe que ninguém e nada te menospreze. E diante disso, estou eu submetido à autoridade do pastor dessa igreja. Diante disso, eu devo me submeter aos ensinos do meu pastor, quando estão de conformidade com a palavra do Senhor. Eu devo aceitar os encorajamentos do meu pastor, quando eles provêm da graça que o alcançou, e assim também me submeto às correções que ele me traz, porque a graça do Senhor assim produz em nós. Isso é graça. Graça para mim, graça para você, graça para o pastor, que tem que dividir essa graça com todo mundo aqui. Agora, meus irmãos, depois de tudo isso, quero encerrar lendo o resto da carta. Eu tenho tempo, eu acho. Capítulo 3, verso 1 diz: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Verso 4. Quando, porém, se manifestou nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por causa de sua graça, por favor, vamos ler tudo isso de novo. Todos juntos no por causa de tua graça, tá? 3, 2, 1. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Verso 8. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Agora o verso 15, ele encerra a sua carta dizendo assim, ó: todos aqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. E ele encerra: que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. A graça que educa e dá porrada. A graça que se manifesta no Epifanos, que te aprimora e que te dá esperança de um lugarzinho para Canaã celestial. Que a graça do Senhor abunde sobre todos vocês. Que a graça do Senhor invada o seu coração, como invadiu a minha, como invadiu a nossa. Que a graça de Deus te alcance e com força violenta te retire da escravidão do pecado.
te mostre o caminho da santificação, da glorificação e da redenção. E que te dê uma vida eterna, para morar eternamente com Cristo, sem sincretismo, sem mistura, puros, um único Senhor, um único Deus, uma única fé, um único batismo. Jesus Cristo, um mediador entre os homens e Deus. Vamos orar. Meu Deus, enquanto eu oro, a galera do louvor já pode vir aqui. Enquanto eu oro, que vai. Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho, que derramou o seu sangue na cruz por nós, tua igreja. Deus, em nome do teu Filho Jesus, que nos agracia com um Epifano se manifestando Salvador para nós. Em nome dele, nós agradecemos a tua graça. Somos gratos por ter sido gracioso. Louvamos o teu nome por ter nos encontrado cegos, nus, pobres, desgraçados, mas que manifestou a nós o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos aprimorar e educar, para nos dar uma esperança convicta de que Cristo voltará e nos levará. Na aula da graça eu respondo: presente, querido professor, presente. Deus, que a igreja possa dizer quando o Senhor a chamar, pela graça que o Senhor distribuiu a nós, presente. Quando a trombeta soar, Deus, quando o anjo tocar a trombeta, que possamos todos responder em uma só voz: presente, querido professor. Graças nós te damos, Deus de graça e favor, incontável em bênçãos, que manifesta seu amor poderoso em sua igreja. Louvado seja o nome santo de Deus, o único digno de honra e glória. O Senhor forte e poderoso na batalha, o Rei da glória. Nós te louvamos e lhe agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz, fez e fará por nós. O Senhor é grande, poderoso e tremendo, e que a tua maravilhosa graça se abunde cada vez mais em nós. Deus nos corrija, Deus nos repreenda, Deus nos castigue, nos açoite para que sejamos parecidos com o Senhor. Possamos junto com os anjos dizer: levantai, ó portas, sobre vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é este, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da graça, Ele é o Rei da salvação, Ele é o Rei da sua igreja. Digno tu és.
Meu